podia ser a capa, né, gente? Eu filmei isso, Mera vai pôr depois. Sim, vai da pose. Vai da pose. Olha o flash. Antes de começar a falar do livro em si, a gente precisa falar dos personagens. Então a gente tem o Rubião como personagem principal, o Quincas Borba filósofo e o Quincas Borba o cachorro. Tem o casal Palha, que é a Sofia e o Cristiano. A gente também tem a Angélica, que é comadre do Rubião. E a Dona Fernanda, que é prima do Carlos Maria. Deolindo, menino salvo por Rubião. Carlos Maria, Dr. Camacho e Freitas, que também são amigos do Rubião. O Siqueira, que é o major, e a Dona Tonica, que é a filha dele. Teófilo, que é o marido de Dona Fernanda. A Maria de Piedade, que é a irmã do Rubião, que ia se casar com Quincas Borba. E a Dona Maria Angusta, que é a tia da Sofia. Caramba, a Sofia tá tão na minha, cara. Finalmente encontrei alguém que me valoriza. O enredo ele gira em torno de Rubião, que é um professor de matemática que no começo do livro ele é mostrado como um homem simples que vive no interior de Minas Gerais. E quando seu amigo, que é o Quincas Borba, morre, ele ganha a herança dele e ele se muda para o Rio de Janeiro. Tô rico, Quincas, vamos pro Rio. Inclusive não. O Quincas Borba, ele é um filósofo e ele tem uma teoria chamada teoria dos humanitas. A teoria dos humanitas, ela afirma que o ser humano é guiado pelo egoísmo e pela busca pelo poder. Inclusive, esse livro ele é conhecido por uma frase muito famosa, que é "ao vencedor as batatas", que fala justamente quando eles estão disputando por uma plantação de batatas e quem vencesse ficaria com as batatas. Então, o melhor, aquele que tivesse mais meios de alcançar o poder, venceria. Essa é a teoria dos humanitas. Ao vencedor as batatas. Quando o Rubião, como já dito, ganha a herança do Quincas Borba, ele se muda para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele é apresentado à alta sociedade. Ele começa a frequentar vários ciclos sociais mais altos e de maior poder aquisitivo. E aí ele se torna alvo de muitos interesses das pessoas que estão ao redor dele, que estão em busca de usufruir também dessas riquezas que ele ganhou com a herança. Enquanto isso, quando o Rubião chega no Rio de Janeiro, ele encontra o casal Palha, ele conhece, que é a Sofia e o Cristiano, e ele começa a ter uma relação, mas da parte da Sofia e do Cristiano é basicamente interesse, e nisso começa um triângulo amoroso, criticando de forma sagaz e irônica a hipocrisia e os valores da sociedade brasileira no século XVIII e evidenciando a fragilidade e a loucura humana. Sofia! Meu, sai daqui, eu não te quero mais! A relação deles tem várias intrigas e traições e acaba que o Rubião se apaixona pela Sofia, mas ele acaba vendo que ao ser rejeitado por ela, ele fica louco e não, só isso. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. A Sofia me deixou, mas eu tô suave. Tô muito suave. Tomara que vai com Deus. Me digam como! Eu não quero saber como! Como esse homem não foi preso? Como, João? Como? Desliga, por favor. Dentro do livro é possível identificar diversas características do realismo. Por exemplo, quando ele expõe a hipocrisia e as ações humanas. Quando ele coloca ironia, poder, imoralidade, falsidade, aparência, loucura, interesse, traição dentro do livro, ele está mostrando a sociedade de fato como ela realmente é. E quando ele fala do comecinho da história do Rubião, quando ele mora no interior lá de Minas Gerais, ele acaba inclusive animalizando o personagem. O livro Quincas Borba foi publicado em 1891, ou seja, durante o período em que o Brasil estava passando pela sua fase imperial. Então, a gente pode analisar alguns personagens, algumas composições do enredo, alguns pensamentos que são transmitidos no livro, com base no que estava acontecendo nesse período no Brasil. Então, com base do que estava se passando entre a sociedade nesse período.
Desse modo, alguns dos principais grupos que compunham a sociedade e alguns dos principais elementos da sociedade são representados no livro. E aí Desse modo, alguns dos principais grupos da sociedade e alguns dos principais elementos da sociedade são representados no livro do autor. Por isso a gente pode analisar quais são os personagens e o que eles representam na narrativa do livro Quincas Borba. Tá, então vamos lá. O primeiro personagem é o Rubião, o personagem principal da nossa narrativa. Primeira coisa, ele representa a ambição, ele representa aquela vontade de possuir e a vontade de ser reconhecido pelo que ele possui. Ele também representa o interesse do homem, ele representa também pensamentos obsessivos, pensamentos megalomaníacos, então ele também tem algumas características ciúmes, ele é muito conflituoso, ele é um pouquinho perturbado ali em alguns momentos da narrativa e algumas outras características também que vocês vão perceber ao longo da leitura do livro, mas a principal delas é a ambição. Inicialmente, a gente percebe isso na história pelo fato de que ele se torna amigo aos poucos desse filósofo, que era o Quincas Borba, muito rico, para conseguir no fim, hora que o Quincas Borba morresse, ser o herdeiro universal do filósofo. Então, a gente consegue observar toda essa trajetória dele até a morte, realmente, do Quincas Borba e a herança, né, quando ele herda todos os bens do filósofo. A gente percebe que ele não se importa efetivamente com a morte desse amigo dele, mas que ele se preocupa realmente com o que ele receberia a partir disso. E aí a gente consegue ver algumas teses que são apresentadas durante o livro, né, a tese humanista que é desenvolvida. É isso. Mas vocês devem estar se perguntando quem que é Quincas Borba. Então, vocês devem conhecer ele pelo personagem lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas ele também é um personagem importante nesse romance Quincas Borba. Resumidamente, ele é descrito como um personagem que é um filósofo maluco que cria teorias. Então ele acaba se autodenominando humanita, porque, como já foi bem falado, ele desenvolve a teoria do humanitismo. Agora a gente vai falar sobre a Mona Lisa do livro. A mulher linda, sensual, bonita, mas também vaidosa, ambiciosa e um pouquinho interesseira, né? No livro a gente tem um detalhe, um destaque muito importante para os olhos dela, o que acaba remetendo ali os conceitos de Cavalcante Proença, de que os olhos seriam as janelas da alma. E aí, por meio disso, por meio deles, a gente pode acabar interpretando as intenções escondidas dessa personagem no livro. Mal sabia ele que eu só quero ele, não sei que tonto. Cristiano Palha, ou melhor, só Palha, ele era o esposo de Sofia, ou seja, aquele casal que se juntou para realmente tirar o que eles podiam, e o máximo que eles podiam, do Rubião. Ele é também descrito como Sofia, ele é muito ambicioso, ele é muito vaidoso, é desonesto. E aí tem um trecho que especifica realmente como era a reação dele com o Rubião, vou ler pra vocês. Rotulado por um homem que já lhe traduz o caráter e a personalidade. Também se atira ao dinheiro e à posição social como se estivesse no caminho certo. Ele é demonstrado então com muita ambição. E aí a gente acaba tendo uma descrição mais focada nessa característica dele. Outro personagem que acaba transparecendo essa característica da teoria humanista é o Carlos Maria. É um personagem que acaba sendo bastante característico pela sua vaidade, ou seja, ele se casa para ser adorado pela sua esposa. É um personagem também vaidoso, é muito vazio e ele também é um conquistador barato. Outro personagem que acaba representando essa característica do ser humano de enganar e de interesse. Em contraponto, a sua esposa é vista como fraca, Maria Benedita. Ela se casa com Carlos Maria na esperança de compor um casamento feliz, um casamento saudável, mas na verdade ela só é vista como uma mulher fraca e uma mulher passiva, porque ela tá ali para simplesmente servir ao seu esposo, completamente oposto das características do marido. E tem um detalhe, o cachorro do filósofo, Quincas Borba, acaba recebendo o seu nome, então cachorro Quincas Borba, dono Quincas Borba, para poder depois, no fim, também ser tomado como herança pelo Rubião e acompanhar ele ou assombrar ele durante toda a sua caminhada no enredo. O que deixa ele super perturbado. Completamente. Bom, tem outros personagens também nessa obra que não aparecem tanto, mas é legal a gente falar sobre.
Tem o Dr. Camacho, que ele é astuto e interesseiro. Tem o Major Siqueira, que no começo ele é meio mexeriqueiro, assim, mas depois ele passa a ser um personagem mais respeitado. A gente tem a Dona Tonica, que é uma solteirona de 40 anos, assim, que é desesperada e meio invejosa, tipo... A gente tem também a Dona Fernanda, que ela é uma personagem muito boa, uma boa senhora e uma boa esposa. E por fim, o marido sortudo da Dona Fernanda, que é o Teófilo. Ele é um forte candidato político dentro dessa história toda, para o ministério. Em geral, a narrativa se passa na segunda metade do século XIX e tem algumas datas específicas, como 1844 foi quando o Dr. Camacho se formou em Direito, aí 1864 foi quando o Cristiano Palha adivinhou as falências bancárias. E o nome dele tava no Serasa. 1864 foi quando o período da enfermidade de Quincas Borba... O que é enfermidade, gente? É quando ele fica doente. Ah, tá. Keep going. 1870 foi quando o Rubião recebeu a visita de um barbeiro em sua casa. Não, falei merda. 1870 foi quando o Rubião recebe um barbeiro na casa dele. Então essas datas foram citadas durante o livro. O espaço se passa, o começo do livro se passa em Barbacena, né, em Minas Gerais. E no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, né? O narrador é onisciente e onipresente, o qual sabe tudo que todos pensam e tudo que sente, todas as pessoas sentem. Então, na trama do livro Quincas Borba, diferentemente do Memórias Póstumas, a gente vê uma filosofia criada pelo autor, né? Pelo Quincas, que é o humanitismo, que nos traz uma plena realização, não estando mais em um plano das ideias, assim como a Maju falou já. Essa corrente filosófica é existencialista, porque ela segue a premissa que o homem é uma parte da humanidade e mesmo que ele se distancie do existencialismo no critério de condicionar o sujeito, ele pode negar a sua escolha. Em Quincas Borba, o livro é produto de sua época. Ele expõe características que constituem desde sempre a nossa sociedade, como, por exemplo, o predomínio do objeto sobre o sujeito e esse fetichismo pela cultura de produção. Ele também aborda uma discussão dos costumes burgueses e uma discussão de classes numa pauta marxista. Machado de Assis também traz teses sobre a influência exterior de outros países, principalmente Portugal, dentro da cultura de sua época, dentro do Brasil daquele período. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé. E ao vencido, ódio ou compaixão. Há 90% de chance de chover em São Paulo. Sandra, o tempo tá tão seco que diz que um namorado fala pra namorada, eu te amo, e ela responde, sei. O tempo tá muito seco, entendeu?